Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Fábio Lorenzi. Doutor, foi causa de uma manifestação minha, de uma fala no uso da tribuna, numa das sessões extraordinárias em 2009, no qual o senhor já teve acesso à cópia da ata. Naquele momento eu já questionava a mudança desse traçado, que eu não entendia qual era o objetivo. A pergunta é, nesse contexto, se autoridades municipais, estaduais, definisse o traçado primeiro que foi colocado para a Avenida Júlio Assis Cavalheiro, o seu cliente teria o objetivo de empreitar uma ação também ou não? Ou se sentiria prejudicado? Eu acho que não se sentiria prejudicado, porque, como eu falei antes, ele já havia doado, e foi uma das exigências para que o loteamento fosse reconhecido. Então ele já tinha doado, e já está lá doado, né, o trajeto antigo. Né? Então, tem documento tudo isso? Tem. Tanto é verdade que nas tratativas que nós tivemos com o município, antes de fazer o fechamento, e até é bom que a população saiba, durante 15 dias tentou-se fazer um acordo para evitar o fechamento ali. Não foi de imediato, não foi uma atitude imediata. Então, assim, já havia esse trajeto doado para o município, que eles iriam até devolver caso houvesse uma tratativa, né? E para o meu cliente, para o seu Lorinil, era o que ele pretendia, já tinha doado, não tinha prejuízo nenhum. Mas para mim entender, se fosse feito naquele traçado anterior, não haveria nem então a necessidade da prefeitura fazer esse depósito de 200 mil reais? Não haveria nem necessidade da ação. Se ela optasse pelo trajeto que já tinha doação, era dela, do município, não haveria nenhuma necessidade nenhuma de uma nova ação de desapropriação. Eu preciso fazer essa pergunta até porque muitas pessoas já questionaram. Esse trecho, essa quadra que está sendo objeto de discussão, é uma quadra que, embora já tenha a documentação do loteamento, mas me parece que não havia nem as ruas abertas ainda e nada tinha sido comercializado ali. Por que não havia comercialização desse trecho? Na verdade, não havia comercialização do trecho na parte da avenida porque ela não estava prolongada. O que havia comercialização era nos lotes da rua de acesso por baixo, né? Mas na parte de cima o meu cliente estava esperando o prolongamento. Então, em razão disso, não houve também comercialização. Ele acreditava que seria respeitado esse trajeto original, porque já tinha sido doado, né? E em razão disso ele aguardou. Comercializou alguns lotes. Na parte de baixo, nessa parte de alta, parte de cima não tinha? Não tinha, estava aguardando... Não tinha nenhuma construção, nada? Não, estava aguardando o desenrolar, né, do prolongamento. Infraestrutura também não havia ali ainda, a parte de luz, de água, nada ainda? Tinha alguma calçamento, coisa, tinha alguma coisa de luz, principalmente para a parte de baixo, de calçamento e água. Não, nessa parte que está sendo nessa discutida, parte essa era uma parte virgem ainda. Não. Ela simplesmente tinha um projeto do loteamento. Não, mas tinha alguma coisa já na parte do trajeto antigo, tinha. Na parte de baixo está lá, tem alguns postes lá colocados. Sim, na parte de baixo. Não, mas especificamente aonde passou hoje a avenida? Não, nesse novo não. Não havia ainda nada de obra executada, era só um projeto de loteamento. Só um projeto de loteamento, nessa parte ali. É que na verdade, volto a dizer, tinha-se um traçado original e ali sim já estava sendo feito a infraestrutura necessária. Como mudou-se o trajeto, né? E aí, como mudou-se, não teve nenhum acontecimento a respeito de infraestrutura. Mas agora, doutor, você tinha já um traçado, já tinha mapas memorial que já falavam no traçado anterior. Se não havia a necessidade de um município, se obedecesse, então, segundo o senhor, o primeiro traçado, de fazer a indenização, o município não iria gastar. A pergunta é, o que motivou então a mudança desse traçado? Foi uma motivação altamente técnica ou foi uma motivação de favorecimento? Na sua concepção, o que o senhor acha? Olha, na verdade, até hoje eu já procurei ter respostas para me convencer realmente de qual foi a mudança, né? A gente ouve um pouco de tudo, né? A gente ouve como, não só como advogado do seu Lorinil, mas como cidadão de Francisco Beltrão, a gente ouve comentários que talvez podem ter sido para favorecimento de alguns. Outros dizem, e isso eu já ouvi até do secretário municipal, que a melhor forma, analisada por técnicos, foi fazer por ali, né? Então, na verdade, a gente ouve boatos, né? E eu confesso que a minha preocupação maior sempre foi na defesa do meu cliente. Então, esses comentários, eu acho que
eu estou num momento que eu não tenho como dizer algo a respeito nesse assunto. Agora, não sou eu que estou dizendo, eu já vi comentários de várias pessoas que a mudança do trajeto pode ter ocorrido para favorecer, ou pode ter sido por questões técnicas, né? Como a gente ouve. Especula-se, um monte de coisa. Especulações, né? Que, por exemplo, que o DR, eu ouvi dizer que o DR já disse que o trajeto, que esse novo projeto foi todo encaminhado pelo município. Como eu ouço também do município dizer que não, que foi o DR por questões técnicas. Que ano foi feito o loteamento, doutor Fábio? O loteamento esse foi projeto desse loteamento? No último ano da gestão do Guilmar Lopes. Eu não Isso sei tem então mais de 10 anos, 11 anos? Tem mais de 10 anos, 11 anos. 11 anos. Foi no último ano do loteamento do E esse projeto, nesse traçado como está agora, isso nós estamos falando então de 11 anos atrás, de 2000 isso. Aproximadamente, mais ou menos 2000. E esse projeto que está sendo executado é de quando? Não sei te dizer, Diego. Sinceramente, eu não sei. Volto a Porque dizer. a especulação que havia outro projeto e questiona-se que não havia outro projeto. Havia, digamos, algumas especulações. Mas para executar o que está sendo feito agora, há um projeto. E esse projeto tem uma data. Deve ter uma data, né? A princípio, até a gente ouviu da imprensa escrita que o prefeito mencionou que esse projeto sempre foi o mesmo que eles estão pretendendo executar, que nunca teve alteração. Então, o projeto pode até ser... Projeto de engenheiro para desenhar, só tem um. Só deve ter um. Né? Eu não tenho antes havia, digamos assim, uma intenção de abrir a avenida. Exatamente. Até porque não tinha nem como discutir isso antes, porque não havia o contorno que justificasse o prolongamento da avenida. O que se tinha era uma noção de prolongamento da avenida dentro do loteamento do meu cliente. Para quando surgisse o contorno? Não se sabe. Não se sabe se era para quando surgisse o contorno. O que o meu cliente fala, ele argumenta é o seguinte, que quando ele foi convidado a abrir o loteamento, o prefeito na época, Guilmar Lopes, entendeu que aquele lado da cidade não estava desenvolvendo em conformidade com os outros lados da cidade. E, inclusive, o seu Lorenil foi comentado, vamos lotear, seu Lorenil, aqui, nós pensamos em trazer a universidade, como de fato veio a Unipar. Então, na verdade, não se sabe se na ideia, quando foi criado o loteamento, era de fazer uma saída, né, com acesso ao hospital regional. O que se tinha era, pelo menos no loteamento... Até porque na época não tinha hospital regional, nem contorno. Exatamente, não tinha contorno. Mas a ideia era, pelo menos, prolongar dentro do loteamento. Essa era a ideia da avenida, conforme o que o meu cliente passa. Doutor Fábio, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. As minhas considerações seguiriam no sentido da população entender que o meu cliente não quer prejudicar o desenvolvimento da cidade, que ele tem a intenção de que lá seja desenvolvido, né? A única coisa que foi o mecanismo que ele teve para fazer com que o processo andasse mais rápido. Volto a dizer, para quem conhece do processo sabe que se não fosse esse mecanismo, ele ia receber a indenização aqui 10, 20 anos, né? Então esse fechamento temporário logo vai ser aberto de novo, assim que a população que seja feita a avaliação judicial e o município deposite. Então a ideia foi simplesmente para acelerar o processo. Na verdade, o objetivo é definir o justo valor e pagar-se por isso, né? Exatamente, essa é a ideia. E outra questão também que é importante a gente frisar aqui, né, a Câmara de Vereadores também tem uma comissão de vereadores, né? O vereador presidida pelo vereador César, secretariada pelo Ivo Santos e também tendo o vereador Almir Calegari e o Celso Antunes, que estão também fazendo o levantamento de todas as informações, porque é a obrigação também daquele parlamento levar as verdadeiras informações corretas para que a população passe a encontrar a resposta daquilo que vem sendo questionado. Agora, Madruga, só antes de concluir, eu só queria colocar uma situação, uma opinião minha. Sim. Eu vejo o seguinte, isso são as discussões necessárias para o crescimento do município. Exatamente. Quer dizer, é burra aquela teoria que diz assim que você vai crescer e não vai ter problema. Que bom se fosse assim, mas a gente sabe que não é. Então isso eu vejo como uma necessidade para você ajustar as coisas para que ninguém seja prejudicado, para que o município continue crescendo. E que sirva também de exemplo para que outras obras que for fazer, que se tome as devidas ações judiciais corretas, administrativas, para que não aconteça esse constrangimento, que acontece também para o poder público e constrangimento também para o cliente, doutor Fábio. E também é importante, nós falamos aqui em off, né, no intervalo do programa, né, se comenta muito, né, doutor,
prolongamento da Avenida Júlia Assis Cavaleiro. Se a gente começar a pesquisar o Aurélio, a avenida ela precisa ser residencial, arborizada, ladeado por isso, né? E naquela área dificilmente topografia não permite isso. Então, no meu ponto de vista, leigo está muito mais por uma extensão de uma rodovia do que uma avenida. Mas está ali, é importante também como acesso ao município de Francisco Beltrão e tomara que tudo se termine corretamente e que se cometa a justiça para o reclamante do terreno e também para as pessoas que investiram naquela linha de loteamento, traçado 1, e que investiram maciçamente e que se sentem prejudicados e que a justiça determine e faça essa correção em bem da justiça comum entre as pessoas. Quero agradecer aqui, doutor Fábio, a sua presença aqui no programa. Obrigado, deixamos Bruno. à disposição. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo e com muita tranquilidade aceitou o convite para vir fazer esse debate. Quero agradecer especialmente também aos nossos telespectadores, que nós têm dado uma audiência muito grande em nosso programa e a gente sempre comenta, quando aumenta a nossa audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras às 22 horas, na sua primeira edição, no sábado às 17 horas, na segunda edição. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.